Coloca a mão sobre o teu coração agora. Da mesma forma que você rezou por mim, eu quero rezar por nós. Porque eu tenho a convicção de que rezar demais nunca vai ser possível. Senhor, eu te agradeço já por aquilo que o Senhor tem feito, está fazendo e vai fazer aqui nesta noite. Eu te louvo e te bendigo pela vida da comunidade Gerados pela Imaculada e por cada membro que deu sim a essa obra, a esse chamado. Eu te louvo e te bendigo pela vida dos irmãos que aqui se encontram e ao chegar aqui, vendo eles louvando, o Senhor restitui a esperança no meu coração. Obrigado, Jesus. Eu peço que o Senhor fale conosco, preencha todas as lacunas do nosso coração e nos faça lembrar quem nós somos em Ti. Espírito Santo, eu te peço que faça em mim, através de mim, apesar de mim, que eu não atrapalhe aquilo que o Senhor queira fazer aqui nesta noite. Tudo isso eu te peço munido da poderosa intercessão da Virgem Maria, da qual não abro mão e me entrego inteiramente. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós e recorremos a vós. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Irmãos, eu queria dizer primeiro que eu estou realizando um sonho, estar aqui hoje com vocês. Não é de hoje que eu admiro, acompanho o trabalho dessa comunidade e sou impactado por ela lá onde eu estou. E estar aqui hoje para mim é uma realização. Poder contemplar, tocar a realidade da graça de Deus que permeia nesse lugar. É notável, a gente que está rodando por aí em missão, em diversos lugares, quando adentra um ambiente onde Deus ele tem permissão para agir, como Ele quiser agir, onde eu vejo que existe um esforço da parte de cada um de vocês, do ministério, para não atrapalhar aquilo que Deus quer fazer, eu fico feliz em estar num ambiente como esse. E a pergunta que eu me fazia, vindo para cá e chegando aqui, era a seguinte pergunta: o que foi que aconteceu que a gente não se impacta mais, que a gente não se comove mais ao ouvir o nome de Jesus? O que aconteceu que ao falar o nome de Jesus e ler as Sagradas Escrituras, os nossos olhos eles não lacrimejam mais? O que foi que fez a gente deixar de acreditar que Jesus era tudo aquilo que nós precisávamos e tudo que viesse por acréscimo era desnecessário? O que foi que fez a gente pensar que existe outra alternativa de vida para cada um de nós a não ser o Evangelho? O que foi que levou a gente a esse estágio tão deplorável e deprimente? Eu falava para o André que quando o Senhor me chamou a pregar o Evangelho em 2014, Ele me deu um destino muito já dimensionado, já discernido, que eu pregaria para convertidos. E é o que eu amo fazer. E o André, ele falou para mim: Eberton, pregue para todos, para quem tem anos de caminhada e para quem chegou agora. E eu pedi ao Espírito Santo que movesse meu coração para que todos, sem exceção, fossem contemplados pela força dessa palavra, começando por mim. Que o Senhor transforme o meu coração, que o Senhor faça em mim, apesar de mim, e assim também faça em cada um de nós que estamos aqui, pelo anúncio da palavra. Amém, irmãos? Eu acredito piamente que o Evangelho ele é suficiente para transformar a nossa vida numa noite de sexta-feira. Se assim não fosse, eu não teria saído da minha casa e deixado a minha esposa com os meus 2 filhos depois de uma semana inteira de trabalho. Eu vim aqui e eu não aceito sair daqui sem fazer uma experiência autêntica com Jesus e sem que vocês façam essa experiência. Quando eu fiz a experiência com Jesus, a pergunta que eu fazia era: Senhor, por que ainda as pessoas resistem ao Evangelho diante do que de fato é o Evangelho? Era um questionamento que eu fazia para Jesus constantemente. E durante muito tempo eu fui coordenador de uma missão dos Jovens Sarados. E os jovens que chegavam para lá, a gente estava toda semana se reunindo com eles no discipulado. E eu perguntava: Senhor, por que tanta resistência para se render inteiramente ao Evangelho? E o Senhor, Ele me deu uma resposta que a princípio ficou confusa para mim. O Senhor falou assim: as pessoas não se entregam inteiramente a Jesus porque elas acreditam que Jesus é a melhor opção de vida. Eu falei: como, Senhor? E Deus ministrava no meu coração dizendo: elas não se entregam, presta atenção, inteiramente a Jesus porque elas acreditam que Jesus é a melhor
opção de vida. Eu fiquei confuso, sem entender o que o Espírito Santo estava querendo me dizer, e fui para casa rezar, para ter o discernimento a respeito da revelação. Como que as pessoas negam a se entregar inteiramente a Jesus, porque acreditam que Jesus é a melhor opção de vida? Para mim é uma coisa que não faz sentido, porque, por exemplo, se eu tenho uma maçã saudável, uma maçã podre, e eu pergunto para vocês assim, que maçã você quer? Você vai falar, maçã sarada, saudável, não a maçã podre. Ou seja, a maçã melhor, a melhor opção entre as maçãs, sim ou não? Peraí, vou voltar aqui. Vocês estão me ouvindo bem? Eu ia me apresentar depois, mas vou me apresentar agora para ver se vocês se sentem mais íntimos de mim, e a gente conversa aqui, porque a gente está em casa, pelo amor de Deus. Quando eu falar alguma coisa, responda, reaja. Sabe qual é a moeda do céu? É fome e sede, irmão. Eu não vim aqui trazer fogo para vocês não, porque eu sei que vocês são o povo do fogo. Eu vim com fogo de Guarulhos para encontrar o fogo que tinha em Araraquara, a gente juntar o fogo e fazer o fogo junto e o céu descer, irmão. Então, pelo amor de Deus, abra a sua boca. Olha para quem está do seu lado, vê se está dormindo. Olha para o outro lado, vê se está morto. Está fedendo? Não, está tudo certo, não está? Olha, faz uma oração assim comigo, Senhor Jesus, levanta a mão. Eu autorizo, caso eu durma, que o Everton meta um microfone na minha cabeça. Assim seja. Amém. Eu te garanto, se você cochilar, eu vou fazer de tudo para que a sua oração seja atendida, irmão. E esse negócio aqui é duro, ó. Tá vendo? Imagina no coco. Aleluia. Tá? Meu nome é Everton. Eu sou casado com a segunda mulher mais linda do mundo, a dona Carol. A bicha é linda, viu? Maravilhosa. Só perde para a Virgem Maria. E sou pai do Afonso e do Vicente. Vim com o João e vim com o meu amigo que está vindo pela primeira vez ali, o Rodrigo, em missão conosco. Então a gente está formando um bonde aqui agora, né? É Paulo, Barnabé, e ele quer ser chamado de Timóteo. Então, aleluia. Amém? Agora nós é íntimo já, tá? Então vamos conversar. O Espírito Santo falou para mim que Jesus, ele não era aceito em totalidade por boa parte da humanidade, porque as pessoas acreditam que Jesus é a melhor opção de vida. Vê se isso não dá um nó na nossa cabeça. E eu perguntei para o Espírito Santo me explicou. Eu não sou tão inteligente e entendi, então certamente você também vai entender. O Espírito Santo começou a me lembrar o Evangelho segundo São João. Se alguém perguntar para você assim, quem é Jesus? Leia o Evangelho segundo São João, porque o Evangelho segundo São João, a cada capítulo, o evangelista, o próprio Jesus, vem dizer a respeito de quem ele é. Jesus traz definições a cada capítulo de quem ele é no Evangelho segundo São João. A chave para você entender, interpretar o Evangelho segundo São João é saber que a cada capítulo Jesus traz uma revelação a respeito de quem ele é. Por exemplo, é no Evangelho segundo São João que está contido que Jesus é o Verbo eterno do Pai. Lembram-se disso? É no Evangelho segundo São João que está contido que Jesus é a luz do mundo e quem o segue não andará nas trevas. É no Evangelho segundo São João que está contido que ele é o pão da vida descido do céu. É no Evangelho segundo São João que está contido que Jesus é a porta das ovelhas. É no Evangelho segundo São João que está contido que Jesus é o bom pastor das ovelhas. É no Evangelho segundo São João que está contido que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Aleluia, melhorou. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Então, se o Evangelho segundo São João está trazendo para nós a definição que Jesus é a vida, Jesus, ele não somente tem a vida, ele é a fonte de toda vida. E toda realidade que exclua Jesus da centralidade dela não pode ser chamada de vida. É uma roupagem de vida, é uma sombra de vida pela qual Satanás tenta nos enganar dizendo que existe vida naquele lugar, ainda que não seja a melhor opção de vida. Quem está entendendo já diga amém. Ou seja, o Espírito Santo me falou, as pessoas não aceitam Jesus e se rendem inteiramente a Ele, porque acreditam que Jesus é a melhor opção de vida, mas Jesus não é a melhor opção de vida, Jesus é a única opção de vida. Não existe vida fora desse lugar, não existe vida fora de Jesus, só em Jesus a vida pulsa como de fato ela é. Toda outra realidade é uma roupagem, é uma entrega, mas que não leva à vida, só leva à morte.
Então, se Jesus, ele não é a única opção de vida, ele é a melhor entre tantas outras, que pode não ser a melhor, mas também é boa. E sabe qual é o problema? A melhor opção de vida exige santidade de mim. Para que eu tenha a única opção de vida, eu preciso ser santo. As outras opções de vida não. Ou você acha que quem está no pecado acha esse tipo de vida ruim? Não necessariamente, mas quando eu olho para Jesus e vejo que Ele é a melhor opção de vida, só que está com a melhor opção de vida, exige muito de mim, exige tudo de mim. Eu prefiro ficar com uma outra opção de vida que não exige muito, mas que ainda dá para ficar num estado de confortável. Nós precisamos, com a nossa vida, mostrar para Araraquara que não existe opção de vida fora de Jesus, irmão. Só existe vida nesse lugar. A nossa vida tem que reverberar isso. Eu queria falar de outra coisa, mas o Espírito Santo está no meu coração para que eu anuncie para vocês o que me move estar aqui hoje em Araraquara. É um simples anúncio. Jesus Cristo está vivo. E isso resume tudo. Jesus Cristo está vivo, irmão. Se essa verdade não tomar o teu coração, eu não sei mais o que eu posso falar para você. Se a realidade que essa vida pulsante está viva, operante no meio de nós, não tem o que eu possa falar para convencer o teu coração, até porque eu não convenço nada, né? Mas não tem um anúncio mais poderoso. Quando os apóstolos são batizados, no maior evento que a terra já viu, Pentecoste, Atos dos Apóstolos, capítulo 2, após receberem o batismo no Espírito Santo, você pega a pregação de Pedro. A pregação de Pedro converteu 3.000 pessoas. Minutos antes eles estavam trancados, com medo dos judeus. Depois que recebem o Espírito, Pedro sai, faz uma pregação. E qual pregação que Pedro faz? Se você for ler a pregação de Pedro, vocês têm que ter essa curiosidade, irmão. Principalmente quem prega. Que pregação Pedro fez que converteu 3.000 pessoas? Vocês já pararam para ler qual foi a pregação que Pedro fez? O cerne da pregação de Pedro era só um: vocês mataram o cara, mas Deus o ressuscitou dos mortos. Jesus está vivo. É essa a pregação de Pedro. E ele começa a discorrer todas as sagradas escrituras. Ele passa por Davi e chega no cumprimento da promessa. Vocês mataram o Filho de Deus, mas a morte não pode segurar Jesus Cristo. Jesus está vivo, irmãos. E se isso não for suficiente para mudar a sua vida, nada mais será. Integralmente. Olha só, vou dar uma dica para você. Se você não está desesperado por Jesus, então é hora de você começar a ficar desesperado. Se você não acorda desesperado pela presença do Senhor, está na hora de você começar a ficar desesperado. Isso é um alarme, irmão. Eu afirmar aqui que Jesus está vivo, presta atenção no que eu vou falar, é muito sério. Eu não vou me prolongar nisso aqui não, eu sei que o João gosta disso. Eu afirmar que Jesus está vivo é jogar por terra toda e qualquer outra religião que exista na face da terra. Eu afirmar e viver que Jesus está vivo equivale a dizer que toda outra doutrina é falsa. E só existe uma religião verdadeira, que está em totalidade na Igreja Católica Apostólica Romana. Eu não posso anunciar outra coisa. Eu não anuncio o meu evangelho. Eu sou um servo de Deus. Só existe verdade completa na Igreja Católica. Pega a sua Bíblia comigo, se você trouxe a Bíblia, e abra em Apocalipse, no capítulo 2 e o versículo 2. Apocalipse 2, versículo 2. Está lá no último livro, vai lá para o finalzão da Bíblia. Quem achou, diga achei. Amém. Quem não achou, presta atenção redobrada aí para a gente não perder tempo. Vai. Olha assim. A palavra de Deus é nos dirigida nos seguintes termos. Apocalipse 2, 2. Conheço a tua conduta, tua fadiga, a tua perseverança. Sei que não podes suportar os malvados. Pusestes às provas os que se dizem apóstolos e não são,
e descobristes os mentirosos. És perseverante, pois sofreste por causa do meu nome, mas não esmorecestes. Devo aprovar-te, contudo, por teres abandonado o primeiro amor. Contudo, devo reprovar-te por causa do abandono ao primeiro amor. Versículo 5. Recorda-te, pois, de onde caístes, e converte-te, e retoma a conduta de outrora. Palavra do Senhor. Irmãos, eu peguei essa palavra porque eu quero pregar tanto para quem está há anos na caminhada, comunidade gerada pela Imaculada, servos que estão aqui desde o começo, e para quem está chegando na caminhada agora. Existe uma exortação do Senhor para a noite de hoje, independente daquilo que nós temos realizado enquanto obras na igreja. E o que o Senhor reclama é o abandono do primeiro amor. Todas as vezes que eu vi pregação acerca deste texto, era como se o entendimento, não estou dizendo que é errado, mas eu quero trazer um entendimento diferente. É como se a gente conhecesse Jesus, amasse Ele de uma forma, e ali era o primeiro amor. E subentende que eu tinha que crescer de amor em amor, só que quando eu estava no amor lá na frente, eu esqueci do que eu tinha vivido no primeiro e eu tinha que voltar para o primeiro amor. Todas as vezes que eu vi alguém pregando essa passagem, o entendimento que era entregue era esse: eu preciso voltar ao primeiro amor, ou seja, ao relacionamento que eu vivia com Jesus no início da minha caminhada. Então parece que Jesus quer nos manter como criança e que a gente não evolua no processo de caminhada. Só que quando eu olho para a passagem, eu vejo que não é disso que está falando. Porque Jesus está falando de um abandono a um amor que chegou primeiro. E Jesus não está exortando porque você não vai à missa de domingo, porque você não serve na comunidade gerada pela Imaculada, porque você não usa a cadeia no braço e o saião comprido. Não é disso que Jesus está falando. Ele está falando: eu conheço a tua conduta, é reta. No teu Instagram só tem coisa positiva, que evangeliza. Eu vejo que você se veste com modéstia. Eu sei que você está todo final de semana, toda sexta-feira na vigília da gerada pela Imaculada. Eu vejo tudo isso. Só que eu te reprovo porque você abandonou o primeiro amor. Irmãos, é quando a gente vai lá para a carta de São João, não precisa pegar não, vou pegar aqui para você. Primeira carta de São João, no capítulo 4, o versículo 18 diz assim, ó: não há temor no amor, ao contrário, o perfeito amor lança fora o temor, porque o temor implica em castigo. E o que o teme não chegou à perfeição do amor. Quanto a nós, amemos, porque Ele nos amou primeiro. Quando São João está exortando a comunidade de Efésios, no segundo capítulo do livro do Apocalipse, ele está dizendo o quê? Vocês realizam tudo o que tem que realizar, maravilhoso, mas vocês fazem isso de forma ativista. Esqueceram-se do relacionamento com aquele que dá sentido ao serviço de vocês. E é preciso voltar ao relacionamento com Ele. Com quem? Aquele que nos amou por primeiro. Irmãos, a gente vive um complexo vocacional de achar que a gente vai ser aceito por Deus a partir daquilo que a gente faz. A gente fala assim: quando eu conseguir chegar lá no ministério e cantar, aí então eu serei o que Deus me chamou para ser. A gente tende a agir com Deus como se a gente fosse funcionários de um dono, mas Ele nos chama para se relacionar com Ele como se fôssemos filhos. E um filho não faz porque é necessário ou porque é importante fazer. O filho faz porque ele entende que é filho. A carta aos Romanos diz que Deus procura aqueles que sirvam, não porque é necessário ou porque é importante, mas por entendimento. Só por entendimento a gente vai agir amando o primeiro amor, por amor a Ele. Quer ver? Vou fazer uma dinâmica aqui com vocês. Quem aqui tem um ídolo, alguém que você gosta muito, um cantor, um artista, um jogador de futebol? Quem levanta a mão aí pra mim? Vamos lá. Vou pegar você então, Andrezinho. Vai lá, Djavan. Quem é o artista, sei lá, um ídolo, a pessoa que você admira muito? Fala aí. Eli Soares. Maravilha.
Alguém aqui tem outros? Lembra do seu aí. Eu sei que o Djavan tem irmãos menores, né? Alguns, né? Agora você imagina, Djavan. Você passou o dia inteiro no sol vendendo um brigadeirão da Gerados pela Imaculada. Tá cansado, todo estrupiado. Aí quando você chega em casa, tá lá seu irmão, o mais pentelho. Lembra aí do mais pentelho, sabe? Aí ele tá deitadão, todos, né? Ele tá deitadão no sofá, fazendo absolutamente nada da vida. Aí você entra cansado e ele fala assim: Djavan, tô com sede. Pega um copo de água pra mim. O que você faria, Djavan, na moral? Tá bom na orelha, não é? Ou seja, o Djavan é como nós, tá vendo? Olha só que legal. Mas digamos que após esse mesmo dia de trabalho cansado, você chega lá e quem está sentado no sofá é Eli Soares. Aí ele abre a boca assim, a boca seca, ele fala: que sede, Djavan. O que você faria? Tá vendo aí? É ou não é assim? E o Djavan, imagina que ele vinha com um copinho igual esse, assim, chega suando, geladinho, ó. Pois não, Eli. Elizinho. Sabe o que isso significa? Não importa o que eu estou fazendo, mas para quem eu estou fazendo. Se eu sei para quem eu estou fazendo, presta atenção no que eu estou falando para vocês, Gerado pela Imaculada. Se eu sei para quem eu estou fazendo, se eu conheço o primeiro amor, varrer o chão e pregar com o microfone aqui na frente não tem diferença nenhuma. Não muda absolutamente nada. Porque Deus, Ele abre mão do seu braço se Ele não tiver seu coração. Deus não precisa do teu trabalho. Deus não precisa do teu ministério. Deus quer o teu coração, irmão. Deus está nos exortando: para um pouco o ativismo, Marta, e olha para o que realmente importa. Não adianta fazer e fazer e fazer. E o relacionamento, Ele nos ama, irmãos. E o que nos move é o amor dEle. O que moveu Ele encarnar é o amor dEle. Não é o serviço. Eu vou tentar resumir tudo que eu tenho para dizer aqui, porque muitas coisas o Senhor teria a dizer. Eu quero contemplar todo mundo, tá? Irmãos, presta atenção. Santo Tomás de Aquino, isso é poderoso. Quem entender isso vai repousar agora. Prepara para o repouso. É sério, é poderoso. É sério mesmo. O primeiro mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas, sim? Só que eu paro e penso: será que nós sabemos amar a Deus sobre todas as coisas? Como é que Deus me manda fazer uma coisa que eu não sei fazer? Aí Jesus pega e fala assim: fica tranquilo, eu te ensino isso. E Santo Tomás de Aquino vai dizer algo que é poderoso. Se você entender, você reage aí, tá? Você faz assim, ó, uau. Tá? Faz o teste assim, vai, uau. Isso, ó. Aí Santo Tomás de Aquino diz assim, ó: Deus nos ama como se nós fôssemos o Deus dele. Pai, pelo amor de Deus. Vocês estão parecendo testemunho de Jeová, velho, na moral. Tá bem ruim mesmo, é sério. Vamos lá de novo. Santo Tomás de Aquino, irmãos, ele traz uma revelação. Deus nos ama como se nós fôssemos o Deus dele. Ei, saboreia, velho, o que o santo está dizendo. Não engole direto. Saboreia, lê a palavra e saboreia. Vê o que a palavra está dizendo. Com amor eterno nos amou. Irmão, isso aqui, dá para você parar aqui e não ler mais nada, ficar só aqui numa parada como essa. Mas a gente lê atropelado. Calma. Deus nos ama como se nós fôssemos o Deus dele. Santo Tomás de Aquino está dizendo assim, ó: Jesus, ele vem dar o exemplo como se deve amar a Deus. Eu não sei como que ama a Deus. Aí Deus fala: peraí, então, eu vou fazer o seguinte: eu vou descer, vou me tornar homem e eu vou te amar como se você fosse o meu Deus. É poderoso ou não é, barbudinho? É ou não é, irmão? Poderoso, irmão. É sinistro. Deus te ama como se você fosse o Deus dele. Olha só, velho. Você é da comunidade? É poderoso isso, hein, maluco? Como é seu nome? Dimes. Olha só, Dimes. Imagina. Deus olha pro Dimas. Então faz mais sentido ainda agora. Dimas, o primeiro vida louca da história, diz o Mano Brown.
Irmão, olha só. Deus olha para o Dimas e fala assim: eu amo o Dimas como se o Dimas fosse o meu Deus. Parece uma heresia isso, né, velho? Mas Deus está mostrando o quê? Como é que você me ama, Dimas? Sendo quem de fato eu sou, seu Deus. Não é fazendo muito por mim, é dando tudo por mim, inclusive a sua vida, se necessário for. Não é a atividade, o serviço exercido. É tipo assim, ó, Deus olha pro Dimas e quer amar o Dimas como se o Dimas fosse Deus dele. O que ele fala? Eu tenho que dar tudo pro Dimas. Mas Deus criou o homem e submeteu tudo a ele. Aí Deus falou assim, ó, ainda não dei tudo. O que eu posso dar mais pro Dimas? Deus olha para si e fala, eu me darei inteiramente por você. E olha que poderoso, Dimas. Se todo mundo aqui tivesse sido salvo. Não, peraí. Se todo mundo aqui, ninguém tivesse pecado. Ninguém. Só o Dimas pecasse. Você acha que Jesus encarnaria no ventre da Santíssima Virgem Maria e morreria na cruz da mesma forma que morreu só por tua causa? Tá entendendo então que não foi por todo mundo, foi por conta do Dimas? Isso não muda tudo? Não muda a perspectiva? Quando eu olho para isso, Dimas, eu não falo assim, Deus morreu pela humanidade inteira, não. Deus morreu pelo Everton. E aí eu assumo a responsabilidade de um Deus que encarnou e me amou como se eu fosse o Deus dele, dando a vida por mim, pelo Everton, pelo meu CPF. Ô Dimas, você veio aqui hoje só para ouvir isso. Se quiser levantar e ir embora, pode ir, velho. Foi só para ouvir isso. Deus me ama como se eu fosse o Deus dele. Só que assim, a gente deturpou tanto o significado de amor que a gente vai no McDonald's, chupa a casquinha de baunilha e fala, eu amo o sorvete de baunilha do McDonald's. Aí fica deturpado o amor. E quando Deus fala de amor para nós, a gente coloca tudo em pé de igualdade, mas não é não, irmão. Olha só. Existem 3 coisas, teologicamente falando, existem mais, mas 3 coisas específicas que afirmam o amor como verdadeiro. Anota isso aí, em nome de Jesus, para nunca mais se esquecer e você não ficar confundido, mano, Dimas. Olha só, o amor para ser verdadeiro, ele precisa ser livre. Repete assim comigo, ó, livre. Se Deus cria o Dimas e obriga o Dimas a amar ele de volta, esse amor do Dimas por ele é verdadeiro? Não. Você coloca um chip do amor no Dimas. O Dimas não pode fazer outra coisa a não ser amar a Deus de volta. Esse amor é verdadeiro? Não. Tanto é que ele deu ao Dimas a liberdade do Dimas pecar se quisesse. E assim o Dimas fez. Então o amor para ser verdadeiro ele precisa ser livre. Outra coisa, outra característica. O amor precisa ser oblativo. Santa Teresa de Calcutá dizia, não diga que você ama alguém se você nunca sofreu por ela. O amor dói. Se eu mandar você fechar os seus olhos e pensar numa pessoa que certamente te ama, você vai pensar em alguém que já sofreu por você. Quer ver? Fecha o olho, não dorme não. Fecha o olho, rapidão, vai. Fecha o olho. Lembra aí de alguém que você tem certeza. Essa pessoa de fato me ama. Abre o olho agora. Certamente você pensou em alguém que já sofreu por você, sim ou não? Sim ou não? A maioria pensou na mãe, né? Então, desde quando você nasceu, ela já sofria. Principalmente os cabeção, igual o André. Dá sofrimento pra mãe. Então, o amor de Deus, por ser verdadeiro, ele é necessariamente oblativo. Outra característica do amor, e eu quero me deter mais a essa. O amor de Deus, ele é pleno. Repete assim comigo, pleno. Ou seja, o amor para ser verdadeiro, ele tem que ser em totalidade. O amor de Deus, ele tem plenitude. Deus te ama de sempre e para sempre, irmão. Nada muda o amor de Deus por você. O amor de Deus por você, ele é imutável. Fala assim comigo, imutável. E em nome de Jesus, o entendimento a respeito disso vai fazer você sair daqui diferente de como você entrou. Eu sei que muitos aqui, a maioria de vocês já ouviram pregações a respeito do amor de Deus. Quando a gente vinha no caminho, o Rodrigo perguntou, vamos falar sobre o amor de Deus? Ele falou assim, uma pregação que a gente já ouviu e que é necessário que escute, que continue escutando. Foi isso ou não foi? Sempre, sempre, sempre adentrar na dimensão desse amor de Deus por nós, que não muda. Irmãos, vamos lá.
Digamos que você levava uma vida totalmente tortuosa nas ruas de Araraquara. Você gostava do fluxo do pancadão. Você colocava a mangueira do narguilé na boca e achava isso o máximo. Você estava perdido, irmão. Só que eu quero te fazer uma pergunta. Deus te ama mesmo nessa situação, sim ou não? Maravilha, só que um dia você encontrou a comunidade Gerados pela Imaculada, você veio na vigília de sexta-feira, você fez uma experiência com Jesus, você foi impactado por esse amor e você mudou de vida. Deus não vai te amar mais, irmãos? Não, irmãos. Da mesma forma que Deus te amava quando você estava lá no pancadão, todo perdido, Ele te ama exatamente agora, aqui, convertido, nessa vida de santidade maravilhosa que você está vivendo. Para pensar. A forma que Deus te amava antes de você nascer é a mesma forma que Ele te ama agora. Já parou para pensar isso? E a forma que Deus te ama hoje, aqui na Gerados pela Imaculada, nessa sexta-feira, dia 22 hoje, né? 22 de setembro de 2023. O jeito que Deus te ama agora é o mesmo jeito, não muda nada, que Ele vai te amar daqui a 10 milhões de anos na eternidade. Já parou para pensar nisso? Uau! Eu não sei vocês estão parecendo testemunho de Jeová, na moral, irmãos. Isso é poderoso, velho. Nada muda o amor de Deus por mim. Um dos versículos mais conhecidos no mundo é João 3,16. Deus amou tanto o mundo que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus amou tanto o mundo e Ele enviou o Filho ao mundo por conta desse amor depois do pecado do homem. O pecado do homem não altera quem Deus é. A palavra de Deus lá em Gênesis diz que todo virar da tarde, presta atenção, irmão, em nome de Jesus. Se liga, Dimas. No cair da tarde, Deus passeava com o homem. Toda tarde. Quando o homem peca, o que Deus faz? Deus vai de novo, no cair da tarde, procurar Adão e ele pergunta: Adão, onde está você? Ou seja, o pecado mudou o homem, mas não mudou Deus. E a revelação é: o pecado, ele não pode alterar Deus, porque Deus, ele não simplesmente tem amor, mas ele é o amor. O amor não é algo que Deus tem e que ele retém, pode entregar, e quando ele entrega, ele perde. O amor é algo que ele é. Não é isso que São João diz? Deus é amor. Então o pecado não pode alterar quem Deus é. Se eu disser que o meu pecado alterou a perspectiva de Deus ao meu respeito, eu estou dizendo que meu pecado arrancou alguma coisa de Deus. Isso é loucura, irmãos. Nada muda o amor de Deus por você. Talvez você estava afastado, aí hoje você caiu de vir aqui na vigília, para ver se mudava de vida, para ver se recuperava o amor de Deus por você. Você só abandonou o primeiro amor, vamos voltar para ele agora, irmão. É só voltar. O mais interessado é Ele. Everton, eu vivo uma vida sacramental. Eu vou na missa todo domingo. Eu não falto uma vigília, irmão. Não é disso que eu estou falando, não, pelo amor de Deus. Eu estou falando de intimidade, de relacionamento. A convicção de que o amor de Deus por mim não muda, não pode mudar, nada altera esse amor. Olha só. Eu queria ler um salmo com vocês, que quando eu fui preparar a pregação para falar do amor de Deus, é um salmo que eu nem conhecia, e Deus colocou ele no meu coração, e esse salmo é poderoso, irmãos. Ele é poderoso. Eu vou ler ele aqui para vocês. Eu queria pedir o seguinte, eu queria pedir para vocês ficarem em pé, rapidamente, vamos lá, ligeirinho. E você fizesse um arco e flecha imaginário aí, vai lá, faz o arco e flecha imaginário, mira pro céu, bora, vamos lá. Não, vamos lá, isso aqui tá legal, tá tipo um guerreiro mesmo, vai, bora Dimas, vai coragem Dimas, vai, másculo, vai, isso. Sabe o que isso significa? É uma pergunta, gente. Sabe o que isso significa? Nada, foi só para você acordar, para você ouvir o que eu vou dizer agora. Pode sentar, senta aí. Aplauda Jesus, maravilhoso. Aleluia. Irmãos,
Na minha Bíblia, o Salmo é 136, talvez na sua seja 135, mas vai dizer a mesma coisa. Eu quero que você preste atenção no que vai ser dito aqui agora, nesse Salmo. Peraí, olha pra mim, é sério mesmo, sério, agora é sério. Lembre-se de todas as mancadas que você deu com Jesus. Todas as pisadas de bola. Todas as pisadas de bola. Eu duvido que você deu uma mancada com Jesus maior que aqui Davi deu. Deixa eu passar o homem da moto. Eu duvido que alguém que está aqui deu uma mancada com Jesus maior que a mancada que Davi deu. E Davi, ele ficou conhecido como o homem que tem o coração segundo o coração de Deus. Olha só, Davi é levantado por Deus quando ainda estava na casa do seu pai cuidando de ovelhas. Você está percebendo que não é a atividade realizada que move o coração de Deus? É o coração com que Davi cuidava das ovelhas. Quando o profeta chega na casa de Jessé para procurar aquele que será consagrado Deus de Israel, Jessé apresenta os seus filhos mais... O que eu posso dizer? Que sabem fazer maiores atividades, que tem maior prestígio aos olhos humanos. E o profeta diz, não é nenhum desses. Aí o profeta pergunta assim, não tem mais nenhum? Aí Jessé fala, não. Aí, ops, tem a coisinha do quintal lá esquecida, o Davizinho. Aí o profeta diz assim, ó, pois manda chamar ele, porque ninguém se assentará à mesa enquanto ele não estiver em casa. Ninguém se assentará à mesa enquanto ele não estiver em casa. Em outras palavras, o que o profeta está dizendo? Eu sei quem é o Deus de Israel. E que será pai daquele que é filho da promessa. Em outras culturas, cultura medieval, ninguém podia sentar à mesa de jantar enquanto o rei não estivesse no ambiente. Quando o profeta diz, ninguém se assentará à mesa enquanto ele não estiver aqui, ele estava falando, Deus olhou para o coração de Davi e por conta disso o elegeu. Irmãos, Davi chega e a palavra diz que ele tinha bom semblante e boa aparência. Se fosse eu e você cheio dos complexos, ia dizer assim, caramba, iam fazer uma festa e nem iam me convidar. Porque estava mesa posta, irmão. Iam escolher o rei de Israel. Davi estava no quintal, ninguém nem lembrou dele. Quando ele chega, ele tem, a palavra diz, ele tinha bom semblante e bom ânimo. Tipo assim, iam começar a festa sem mim? Não, não é isso que ele está dizendo. Cheguei a tempo. O profeta unge Davi. Mas por quê? Porque Davi conhecia o Deus a quem ele servia. E Davi foi expandido por dentro. O que definia quem Davi era não era a atividade realizada, mas é o relacionamento que ele tinha com Deus. Irmãos, Davi, depois de consagrado Deus de Israel, ele tinha um fiel escudeiro dele, um grande amigo, chamado Urias. Ele se apaixonou um dia pela mulher de Urias. E ele armou uma emboscada para que Urias morresse e ele tivesse relação sexual com a mulher do amigo dele. Meio ao contrário, né? Ele teve relação sexual primeiro e para o amigo não descobrir, ele armou uma emboscada para matar o amigo. Eu duvido que algum de vocês que estão aqui hoje na Gerados pela Imaculada foi consagrado por Deus a um cargo de tamanha autoridade para o povo de Deus, pegou a mulher do outro, aí pagou um Uber para levar o seu amigo, marido dessa mulher, numa quebrada para dar 2 tiros nele e matar esse cara. Eu duvido que você tenha feito uma atrocidade como a de Davi. Só que Davi, quando foi confrontado por Deus, ele disse que não culpe Israel por conta do meu pecado. Me destrua se necessário for. Me destrua. Eu conheço a minha culpa e o meu pecado. E a postura de Deus diante de Davi mostrou o quê? Que aquilo que Deus sentia por Davi não foi alterado em absolutamente nada. Presta atenção no Salmo. Aleluia! Celebrai a Yahvé porque Ele é bom, porque o seu amor é para sempre. Celebrai o Deus dos deuses, porque o seu amor é para sempre.
Celebrai o Senhor dos senhores, porque o seu amor é para sempre. Só Ele realizou maravilhas, porque o seu amor é para sempre. Ele fez o céu com inteligência, porque o seu amor é para sempre. Ele firmou a terra sobre as águas, porque o seu amor é para sempre. Ele fez os grandes luminares, porque o seu amor é para sempre. O sol para governar o dia, porque o seu amor é para sempre. A lua e as estrelas para governar a noite, porque o seu amor é para sempre. Ele feriu o Egito em seu primogênito, porque o seu amor é para sempre. E fez sair Israel do meio deles, porque o seu amor é para sempre. Com mão forte e braço estendido, porque o seu amor é para sempre. Ele dividiu o mar dos juncos em duas partes, porque o seu amor é para sempre. E por entre eles fez passar Israel, porque o seu amor é para sempre. Mas nele arrojou o faraó e seu exército, porque o seu amor é para sempre. Ele guiou o seu povo no deserto, porque o seu amor é para sempre. Ele feriu os famosos, porque o seu amor é para sempre. Ele matou reis poderosos, porque o seu amor é para sempre. Seom, rei dos amorreus, porque o seu amor é para sempre. E Og, rei de Baçã, porque o seu amor é para sempre. Ele deu a terra deles como herança, porque o seu amor é para sempre. Como herança ao seu servo Israel, porque o seu amor é para sempre. Ele se lembrou de nós na nossa humilhação, porque o seu amor é para sempre. Ele nos salvou dos nossos opressores, porque o seu amor é para sempre. Ele dá pão a toda a carne, porque o seu amor é para sempre. Celebrai o Deus de Israel, porque o seu amor é para sempre. Irmãos, gerados pela Imaculada, nada muda, nada altera o amor dele por você, irmão. Sabe por que o teu relacionamento com Jesus, ele oscila tanto? É porque você sofre da síndrome de Pedro. Eu costumo dizer assim, ó, eu estava assistindo uma cena de The Chosen, irmão. Diante da cena eu falei assim, maluco, Deus sabe quem é o Everton. Eu estava em Guarulhos, em Cumbica, na quebrada, irmão. Deitado na minha cama, ao lado da minha esposa, assistindo uma cena de The Chosen. Eu comecei a chorar copiosamente. Ela falou assim, Everton, o que é isso? Jesus sabe quem eu sou, Carol. E eu entendi o que João estava dizendo quando ele dizia assim, ó, aquele a quem Jesus ama. Ele sabia. Por que ele ficou conhecido como discípulo amado? É porque o relacionamento de João com Jesus estava baseado no amor que Jesus sentia por ele. Porque todo mundo correu e na cruz só estava João lá. Porque João sabia que o que sustentava aquela relação não era o amor que ele sentia por Jesus, era o amor que Jesus sentia por ele. Sabe por que nossa relação com Jesus oscila tanto, irmãos? Presta atenção, isso é poderoso, em nome de Jesus. É porque a gente ainda está tentando basear nossa relação com Jesus no amor que a gente sente por ele. E nosso amor por Jesus, ele oscila, irmão. Ele é vacilante. Nós estamos aqui hoje na vigília, nós estamos pocando de amor por Jesus. Chega amanhã no sábado, a gente começa uma vacilada. No domingo cai mais. E aí na segunda-feira está cambaleando e a gente acha que nosso relacionamento frustrou. E assim era o relacionamento de Pedro com Jesus. Imagine, na última... Quanto tempo eu tenho, André? Maravilha. Eu já vim de Guarulhos, velho, agora eu vou falar também. Ó, irmãos, imagine. Missa do lava-pés. Jesus lava os pés dos apóstolos e eles vão comer a ceia judaica. Você sabe o que é a ceia judaica? É a celebração da libertação do cativeiro do Egito. O povo de Israel, por mais de 400 anos, cativo no Egito. Deus levanta um homem chamado Moisés e liberta o povo dessa escravidão. Amém? Todo mundo conhece essa história. Então, todo ano a Páscoa judaica é a celebração da libertação do cativeiro para a liberdade, que era uma prefiguração da nossa libertação do pecado para a vida nova após a morte e ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Então você imagina, presta atenção, em nome de Jesus, olha aqui. Estava um ambiente de festa, estava todo mundo comemorando, era um dia de celebração. Jesus para a festa e diz assim,
um de vós há de me trair. Um de vós há de me trair. Então você imagina, se estava todo mundo conversando, aquela bagunça, ficou um silêncio imediato naquele momento. E a palavra diz que um por um começou a perguntar: Senhor, por acaso sou eu? Senhor, por acaso sou eu? Senhor, por acaso sou eu? Porque se for eu, me fala, porque eu não quero te negar. Ou seja, irmãos, tem coisas que se Deus não nos revelar a nosso respeito, a gente nunca vai saber. Aí Pedro, príncipe dos apóstolos, bate no peito e diz assim: ainda que todos te neguem, eu jamais te negarei. Aí Jesus diz assim: antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. Todo mundo sabe do que eu estou falando aqui, né? É familiar para todo mundo que eu estou falando, né? Maravilha. Depois daquele momento, a narração bíblica diz que Jesus sobe ao Getsemane, ao Monte das Oliveiras, para orar. E ele chama 3 dos seus amigos mais próximos, Pedro, Tiago e João, para interceder por ele. Só que o peso do que Jesus ia carregar era tão forte que ninguém deu conta de ficar na intercessão por Jesus. Todo mundo dormia. Só que Pedro estava lá, porque ele tinha feito uma promessa. Ele falou assim: eu não vou negar o Senhor. Então você imagine, Pedro estava assim, ligadão no 360, no arrebite, tá ligado? Tinha tomado um Red Bull. Eu preciso ficar ligado para não trair Jesus. Mas já começou ali na intercessão, ele dormia, não aguentava ficar acordado. Na hora que os soldados chegam, o que acontece? Pedro, ele saca a espada e ele vai carinhosamente e arranca como um cirurgião a orelha de um soldado. É assim que acontece? Não, ele vai para arrancar a cabeça. Blau! E por sorte pega na orelha. E Jesus diz: Pedro, guarda a espada na bainha. Quem vive pela espada morrerá. Jesus pega a orelha do caboclo, cola a orelha dele. E aí Jesus é preso e vai para a casa do inimigo. O que Pedro faz? Eu vou lá. Ele não sabe o que ele vai fazer, mas ele vai lá. Porque ele fez uma promessa: não trairei Jesus. Ele não sabe o que ele vai fazer, mas ele sabe o que? Eu amo tanto Jesus que meu amor será suficiente para que eu não o negue. E aí vocês conhecem. Em dado momento alguém chega e interroga ele: você não é um daqueles que caminhava com Jesus? Ele fala: não sei quem ele é. Aí outra pessoa chega e pergunta: sim, você é um deles, eu vi você com eles. Ele fala: não sei quem ele é. Aí a narração diz que uma mulher chega e pergunta: sim, você é um deles, porque o jeito que você fala dá a entender que você andava com ele. E a palavra diz que ele esbraveja, ele grita. Quem sabe disse ali um palavrão da época: eu não conheço esse homem! E toca a sirene, um galo canta, alguma coisa ali acontece, para que ele se toque que ele negou Jesus. Ou seja, o sinal, a trombeta, o galo, é para que Pedro perceba o que por si só ele não conseguia perceber. Que o relacionamento dele com Jesus oscilava tanto, porque estava baseado no amor que ele sentia por Jesus. E olha que da hora, irmãos. A palavra diz que Jesus cai e o olhar de Jesus alcança o olhar de Pedro. E o filme A Paixão de Cristo traz isso muito bem. O olhar de Jesus encontra o olhar de Pedro e diz assim: Pedrão, aquilo que eu tinha dito ao teu respeito não foi para te esmagar. Foi para que você entendesse que você não tinha maturidade espiritual para arcar com o peso das suas palavras. Mas aguenta firme, Pedrão, eu ainda conto com você. Aguenta firme, porque o meu amor não muda. A palavra diz que Pedro sai dali encabulado. E olha só, irmãos, é poderoso isso aqui. E tem uma tradição da igreja que diz que Pedro nunca mais parou de chorar desde o dia que ele traiu Jesus. Diz que se criou 2 sulcos na cara de Pedro. Você sabe o que é um sulco? Sabe as marcas do pneu do carro? Não tem as marquinhas do pneu do carro? Diz que se criou 2 marcas no rosto de Pedro. 2 sulcos. Porque ele nunca mais parou de chorar depois de ter traído o Senhor. E as lágrimas de Pedro lembravam ele todos os dias que a relação dele com Jesus tinha que ser pautada no amor que Jesus sentia por ele, senão ele vacilava. Ainda a tradição da igreja diz que Pedro, quando estava indo morrer de cabeça para baixo, crucificado, se eu não me engano é Ana Catarina Emerick, nas revelações dela, ele diz que Pedro estava caminhando para o lugar do abatimento, para morrer de cabeça para baixo,
E Jesus passa por ele. E ele pergunta: Jesus, o Senhor? Mas o que estava acontecendo? Ele estava caminhando para o lugar do abate. Ele sentiu medo e fez que ia voltar. E é nesse momento que Jesus cruza o caminho de Pedro. Aí ele pergunta, né? Senhor, você por aqui? Ele diz: sim, Pedro. E Jesus pergunta: para onde? E Pedro pergunta, né, para Jesus: para onde vai? Ele diz assim: morrer no seu lugar outra vez, porque você está fugindo da sua cruz. E Pedro retorna no caminho da cruz. E com tal frieza ele diz: não sou digno de morrer como o meu Senhor. Me crucifiquem de cabeça para baixo. A gente permanece no amor. A gente permanece em Jesus quando a gente entende que o nosso relacionamento com Ele deve ser pautado no amor que Ele sente por mim. O amor que eu sinto por Ele, ele vacila, ele é oscilante. Mas Jesus, Ele tem amor suficiente para sustentar a nossa relação, irmãos. Eu não sei o tamanho do amor que você tem por Jesus. Amém? Mas eu quero te dizer que Jesus não está preocupado nessa noite com o tamanho do seu amor por Ele. Ele quer saber uma única coisa: se é verdadeiro. Porque se for verdadeiro, irmão, Ele vai fazer crescer. Everton, meu amor por Deus é bem pequenininho, mas é verdadeiro? Se for verdadeiro, Ele vai fazer crescer. Ele vai te sustentar na presença de Deus. Irmãos, e aqui ó, de coração mesmo, ninguém tem direito de desistir de ninguém, principalmente de você mesmo. Se é o amor dele que realiza e o amor dele não muda, ninguém tem direito de desistir de ninguém. Eu vou contar um testemunho para vocês aqui, para mim finalizar. Um testemunho. O testemunho é bom, né? Assim que eu me converti, eu moro na quebrada, irmãos. O André foi lá, é quebrada mesmo, vocês estão ligados não? Tem muito maconheiro lá, velho. E quando eu me converti em 2014, Deus começou a nutrir no meu coração um amor pro maconheiro que não era uma coisa desse mundo, velho. Eu nunca usei droga. Olha pra minha cara, eu não tenho jeito de maloqueiro não, irmãos. Pode ver, eu não boto medo em ninguém. Só que Deus colocou em mim um amor pro maconheiro, Dimas. Eu não podia ver um maconheiro na rua que eu abraçava. Vem cá, meu irmão. E eu era coordenador da missão dos Jovens Sarados. E os Jovens Sarados gostam assim, é das pedras brutas mesmo, sabe? Aí, a gente tem um retiro chamado Maranatá. E toda vez que aconteceu o Maranatá, a gente começava a caçada por almas. E a gente disputava assim, ó, quanto mais perdido o irmão que você trouxer, você ganha. E a gente ia atrás dos piorzão, tá ligado? Não, tinha vez que eu chegava no retiro, André. Aí a gente ia na biqueira, fazia uma feijoada com as mulheres da quebrada. Aí enchia um ônibus só com os caras da biqueira. Aí quando chegava o busão da biqueira no retiro, os caras falavam: olha lá, o busão da Cracolândia que o Everton trouxe. Só louco, só pedra 90. Era um negócio fora de série assim, ó. Aí uma dessas, a gente tava há 2 meses de um Maranatá. E o radar tava como? Ligado, velho. A milhão. Procurando almas para levar pro Maranatá. Aí eu tava chegando na casa da minha mãe, com a Carol, parei o carro. E quando eu olho, tipo assim, ó, quer ver? Eu tava aqui e tinha 7 jovens fumando maconha, mais ou menos ali onde o André tá ali, ó, com o Djavan. 7 jovens. Eu parei o carro aqui, a casa da minha mãe era pra cá. Só que na hora que eu parei, o Espírito Santo falou comigo, né? E aí, não quer não? Eu falei: Espírito Santo, pelo menos um. Quantos tinham? 7. Aí, só era eu e o Espírito Santo. Carol tava do lado, não tava falando nada. Eu fechei a porta do carro, ela desceu em direção à casa da minha mãe e eu fui. Ela falou assim: você vai pra onde? Eu falei: vou falar com meus amigos. Daí ela falou assim: você vai apanhar. Você vai apanhar. Tava uma fumaceira, irmão. Se você usasse um pouco a imaginação, dava pra você ouvir a música assim, ó. I wanna love you. Só os velhos vão lembrar disso. Lembra do Goku na nuvem?
Existia uma nuvem, irmão. Não era de glória não, velho. Sete moleque perdido no meio da fumaceira. Aí eu falei pra ela, faz o seguinte, entra no carro, deixa o carro ligado, fica lá no volante, qualquer coisa a gente corre. Aí o Espírito Santo ensina umas malandragens pra gente, né? E no meu coração, só assim, André, pelo menos um, Jesus. Pelo menos um, Jesus. Eu posso tomar um murrão na cara, mas pelo menos um, Jesus. Pelo menos um. Aí eu falei assim, ó, eu vou gritar de longe. Se eles reagirem de forma agressiva, dá tempo de correr, entrar no carro e ir embora. Eu posso te chamar de tia? É, com todo respeito. Olha só, tia. Eu e você, meia-noite, aqui no centro de Araraquara. Você vindo de lá, eu indo de cá. Eu chego pra você e falo assim, perdeu, tia, passa a bolsa. Seja sincera, o que você faria? Não ia, não. Você me batia com a bolsa. Eu não boto moral em ninguém, não, gente. Agora, depois que eu conheci o Espírito Santo, pense no magrinho ousado. Bigodinho fininho. Se você descobrir o poder... É sério, irmão. Se você descobrir a potência que está dentro de você, irmão, você se assenta na mesa para falar com doutores, sem nenhum tipo de vergonha e timidez. Como é seu nome? Gabriel. Quantos anos você tem, Gabriel? 16. Sente-se com doutores, sendo Gabriel completo, de 16 anos, entendendo quem você é. E você falará com doutores, irmão. Porque o que está em você é muito maior do que o que está no mundo. O Gabriel com um é maioria, brother. Pense no magrinho ousado, Gabriel. Espírito Santo, irmão. O barato é louco, velho. E sabe aquele Espírito Santo que fez Pedrão pregar há mais de 2000 anos e converter 3.000 homens? É exatamente o mesmo que está pulsando no teu coração agora. O mesmo, irmão. O mesmo. E foi por conta da fidelidade de Pedro, aquele Espírito Santo, que hoje nós estamos aqui em Araraquara agora, pregando o Evangelho. Porque eu não sei se vocês sabem, a gente não crê na fé de Jesus, a gente crê na fé de Pedro. Jesus não tem fé não, irmão. A gente crê na fé de Pedro. A igreja está fundamentada na fé de Pedro, não é a fé de Jesus. Jesus não tem fé não. Agora, eu parei, dá só uma olhada aqui, Gabriel, na moral. Tem mais de 12 pessoas aqui nessa sala? Agora eu me pergunto, por que um país que diz que 50% dele é cristão, está prestes a aprovar o aborto, e a gente não consegue fazer o que 12 homens fizeram? Numa nação de 200 milhões de habitantes, 100 milhões se diz cristão. Eu estou tirando os evangélicos aqui da jogada, hein? Se colocar todo mundo, a vergonha fica pior para nós. Por que 100 milhões de pessoas não conseguem transformar a nação? E 12 homens que abraçaram a fé fizeram com que eu estivesse aqui olhando para sua cara agora, Gabriel, falando de Jesus. Tá entendendo? É o mesmo Espírito Santo, irmão. Não muda absolutamente nada. Pense no magrinho ousado. Eu cheguei assim, olhei para os maconheiros. Nunca fumei maconha na minha vida. Tomei o porre uma vez com 2 latas de cerveja, irmão. Não dou para essas coisas. Eu cheguei e gritei: Pai de Jesus! Os caras fizeram bem assim, ó. Vou pegar daqui para vocês entenderem. Paz. Eu falei: uhul, 1-0 para nós, Espírito Santo. Aí, irmão, eu fiquei grandão, eu fui. Cheguei e falei: e aí, quem quer ouvir falar de Jesus aqui? Aí eles ficaram quietos. Eu falei: vocês conhecem Jesus? Quem conhece Jesus, levanta a mão. Os caras tudo assim, ó, meio assustados, né? Levantaram a mão. Eu falei: posso falar de Jesus? Eles falaram assim, ó: pode. 2-0, Espírito Santo. Irmãos, por vezes, faz esse teste, é muito louco. O evangelho, por vezes, ele é mais aceito num ambiente improvável do que dentro da igreja. Olha o que eu vi, com esses olhinhos caterrados de comer. Você sabe que toda vez... André sabe como é que é. Nesse ambiente, sempre tem alguém que assume a liderança, sim ou não? Sempre tem um líder. Na hora que eu falei que ia pregar o evangelho, o líder falou assim, ó: aí, apaga o cigarro que o mano vai falar de Deus.
Os moleques pegaram o cigarro de maconha, apagaram na guia. Irmãos, eu vi isso. Os 7 sentaram na guia, botaram a mãozinha no queixo, os olhos tudo vermelho, assim, olha pra mim, ó. A coisa mais linda, irmão, a coisa mais linda. E eu comecei, que a vida de vocês tem mais sentido do que cigarro de maconha. Deus ama vocês antes de vocês conhecerem as drogas. Vocês não sabem o que Deus tem preparado para a vida de vocês. E tome amor de Deus, pá, pá, e a garganta secando, e no meu coração, Deus, pelo menos um, Jesus, pelo menos um. 15 minutos pregando o evangelho, eles assim, ó, eu não sei se estava entendendo nada, mas tome, evangelho, 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 amor de Deus. Aí eu falei, vou fazer o apelo, Jesus, é agora. Perguntei, quem aqui tem coragem de ir no retiro comigo? Adivinha quantos levantaram a mão? Vamos lá, adivinha aí. 1. Aí eu falei, porque eu não pedi pelo menos 2, né, velho? Pedis e recebereis. Você queria 1, toma 1. Eu perguntei, como é seu nome, bênção? Ele falou assim, Hermeson. Eu falei, Hermeson, você vai no retiro comigo? Ele falou, vou, quero mudar de vida, mano. Eu falei, me dá o seu celular. Anotei o celular do Hermeson. Ela estava 2 meses pro retiro. Eu ia e voltava do trabalho rezando o texto por quem? Pela alma do Hermeson. Jesus, eu quero essa alma. Pega ele, Nossa Senhora. Pega. Ia e voltava. Só que tem um problema. Eu mandava mensagem pro Hermeson, ele visualizava e não me respondia de volta. Eu falei, você vai comigo. Eu não passei por aquilo à toa. Você vai comigo. Chegou na semana do retiro. A gente foi fazer a conferência dos ônibus ali, colocar PG e tal, ligar para uma fila de espera. Então tinha desistente, a gente ligava para a fila de espera. E eu lembro que a fila de espera tinha tipo 12, 13 pessoas. E a gente estava no último ônibus, enchendo o último ônibus, e falou, vamos começar a ligar para a fila de espera. Aí tinha lá a vaga das pessoas que não iam, a gente ligava para a fila de espera e preenchia. Quando chegou na vez do nome do Hermeson, aí, e esse Hermeson aqui? Uma mesa de reunião, irmão, todo mundo assim. E esse Hermeson aqui, quem convidou? Eu peguei e falei, foi eu. Ele vai não? Vai, pô, ele vai. Aí ele falou assim pra mim, vai, manda mensagem aí pra ele pra confirmar. Na mesa de reunião, todos os servos assim. Eu pegava, mandava mensagem, ele olhava e não respondia. Aí o pessoal, então vamos ligar pra alguém da fila de espera. Eu falei, não. O Hermeson vai, pô, Jesus falou que ele ia. Everton, o cara não te responde, mas ele vai vir no dia. Aí falei, tá bom, então liga aí, no viva voz. Aí peguei, liguei, chamou, não atendeu. Aí falei, beleza, vamos colocar alguém na fila de espera. Eu falei, não, irmão, não. Aí começaram a entrar na minha mente, que você vai ter que pagar dele se ele não for. Que uma alma que poderia ir se salvar, não vai porque você tá com esse apego ao Hermeson, não sei o que lá. É o seu ego inflamado. E começaram, velho, me arrebentar. Aí eu falei, me dá só mais uma chance. Aí eu peguei e fui rezar, né? Falei, Espírito Santo, o que fazer? Aí olhei pro lado, quem estava do meu lado sentado? Maria. Sabe quem é Maria? A esposa do João que está ali. Minha comadre. Aí eu olhei para Maria, um rostinho angelical, maquiada, a coisa mais linda. Eu falei, Maria, me dá aqui o seu celular. Eu fiz isso, irmãos. Eu peguei o celular da Maria, salvei o número do Hermeson e mandei, oi Hermeson. Mano, foi papum. A mensagem voltou na hora. Eu falei, posso te ligar? Ele falou, claro. Miserável, quer beijar, né? Você vai agora. Eu peguei, liguei. Meninas, presta atenção numa coisa. Quando o gavião quiser te conquistar, ele vai engrossar a voz. Fica ligada. Eu liguei pro Hermeson, ele atendeu bem assim, ó. Boa noite. Aí eu peguei e falei, boa noite, mano. Ele começou a dar risada daquele lado, eu comecei a dar risada desse lado. Aí ele falou assim, é o Everton, né? Eu falei, é ele mesmo. Aí eu perguntei, você vai ou não vai pro retiro comigo? Ele falou, não tenho dinheiro. Eu falei, a sua tá paga. Ele falou, então eu vou. Eu peguei, pá, desliguei o celular. Falei, todo mundo viu que ele disse que vai, hein? Irmão, eu fiz essa oração, Senhor, até aqui, o Senhor foi testemunho que eu fiz o que estava ao meu alcance. Daqui pra frente é contigo agora. Vamos resumir a história. O retiro começaria já no busão. O busão sairia da nossa paróquia 9 horas da noite. 6h30, 7 horas, a equipe ia para preparar um lanche para receber a galera que vinha direto do trabalho para comer o lanche, etc e tal. As minhas irmãs estavam nessa equipe. Quando chegaram na paróquia, tinha um menino
com a mochila nas costas, andando, triste, cabisbaixo, chutando o vento, assim, ó. Lembra do Chaves, quando foi todo mundo para Acapulco e ficou só ele? Ele tava assim, ó. Aí minha irmã perguntou assim, menino, o que foi? Ele falou assim, ó, não, é que falaram que ia ter um retiro, me convidaram. Eu cheguei aqui, mas eu acho que todo mundo já foi embora. Ela falou, não, você foi o primeiro a chegar. Irmãos, era o Hermeson, com a mochilinha nas costas. O Hermeson foi pro retiro. O Hermeson tomou uma das chapadas no peito, com os 2 pés assim, do Espírito Santo, sabe? Que eu nunca tinha visto na minha vida, irmãos. Foi um negócio cabuloso. Eu nunca vi isso, André, na minha vida, eu te juro. Cântico de entrada na missa. Eu nunca vi ninguém repousar com cântico de entrada na missa, irmão. É bem assim, ó. O acólito não entra... Estava aqui no corredor, se desmanchando, chorando. Na hora, caía no chão. Tem uma hora que eu falei para ele assim, fica deitado, meu filho, para não dar trabalho para nós, já pode ficar aí no chão. O Hermeson viveu uma experiência autêntica com uma pessoa chamada Espírito Santo. Ele seguiu o rumo dele, mas eu tenho certeza que a vida dele jamais será a mesma depois desse dia. Caminhou comigo durante muito tempo, depois se mudou, não sei o destino dele. Mas eu sei que o Hermeson nunca mais será a mesma pessoa. Por que eu estou falando isso para vocês? Ninguém tem direito de desistir de ninguém. Primeiramente, de você mesmo. Porque o amor dele não muda. Irmãos, eu podia ficar aqui a noite toda com vocês. Eu gostei de vocês, viu? Mas a hora se vai. E o meu desejo é esse. É que vocês voltem ao primeiro amor. Independente da função de vocês aqui, na Gerados pela Imaculada, na igreja, na paróquia, isso não define absolutamente nada. E certamente o Senhor está feliz com o serviço que vocês prestam a Ele. Mas o Senhor quer saber da intimidade, irmãos. Voltar ao primeiro amor é voltar a quem nos amou primeiro. O nome dele é Jesus Cristo de Nazaré.